A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Deus, Ele é infinito em sabedoria, inteligência, poder, força e glória. A base do trono de nosso Deus é a verdade, o direito, a justiça e a fidelidade. A palavra que eu quero compartilhar nesta noite está escrita no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47. Versículo 47. Jesus, vendo Natanael que se aproximava, ele disse: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Veja que palavras. Filipe já estava com Jesus, então ele foi buscar Natanael. E chegando lá, ele disse a Natanael: Natanael, meu amigo, eu encontrei aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas também anunciaram, o Messias. Natanael olhou para Filipe e disse: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, vem e vê. É que Filipe disse: é Jesus, filho de José de Nazaré. Por isso, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Galileia dos pagãos, Nazaré, não era muito afamada aos ouvidos de todos os judeus que moravam na Judéia e em outras regiões. E quando Natanael estava se aproximando de Jesus para conhecê-lo, Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há fingimento, falsidade. Natanael perguntou: o senhor me conhece? Porque Natanael não o conhecia. Jesus respondeu: antes de Filipe ir chamar você, eu vi você embaixo de uma figueira. Quando Jesus disse isso, que viu ele debaixo de uma figueira, ele ficou espantado com esta revelação, porque era impossível, onde Jesus estava, passar e ver ele lá. Então, ele se admirou e disse: o Senhor é realmente o Rei de Israel, o Filho de Deus. Jesus falou a ele: só porque eu disse que vi você debaixo da figueira, você crê? Você verá ainda coisas maiores. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Era a escolha dos primeiros discípulos. André era discípulo de João Batista. E tinha um outro discípulo também, não fala o nome ali, no primeiro capítulo, qual era esse outro discípulo. Mas André foi chamar Simão, seu irmão. Ele disse: encontrei o Messias. Simão ficou curioso. Eu digo: vamos ver. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus falou: você é Simão, filho de João, mas doravante será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Daí pegou o nome de Pedro, Simão Pedro, irmão de André. Eram os primeiros discípulos. Jesus estava chamando e escolhendo. Aí escolheu Pedro, escolheu André, e chamou Filipe, Natanael, depois assim Mateus,
Tiago, Tomé, e foi chamando os primeiros discípulos, escolhendo, e eles foram seguindo, deixando tudo e seguindo a Jesus. Mas o que chama atenção neste texto, o capítulo 1 de João, versículo 43 até o 50, é o versículo 47, esse elogio que ele faz a Natanael é muito interessante. Ele elogiou esse homem. Aí está um verdadeiro israelita que não tem falsidade, fingimento. E ele nem era batizado no Espírito Santo, não conhecia ainda o batismo no Espírito Santo. Mas João tinha dito, ensinado aos seus discípulos que depois dele viria alguém mais forte, poderoso, do qual ele não era digno de desatar as correias do calçado. Ele estava falando de Jesus. E quando ele viu Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João começaram a seguir Jesus. André era um deles. Depois que João estava no final da sua carreira, depois que João foi martirizado, os discípulos deles passaram a ser discípulos de Cristo, do Messias, Jesus. E ele foi chamando e escolhendo, até que se tornou uma multidão de discípulos, homens, mulheres, pessoas de terceira idade, outros jovens. Jesus é o homem que batiza no Espírito Santo. Foi isso que João pregou. João disse: eu vos batizo com água, em sinal de penitência, conversão. Estou preparando vocês, mas virá o homem, e ele se chama Jesus, que vos batizará no Espírito Santo. Porque Deus disse a João: aquele que você vê descer o Espírito Santo sobre ele, esse aqui, aquele que batiza no Espírito Santo. E ele viu o Espírito descer sobre Jesus quando ele foi batizado no Jordão, em forma de um pombinho. Desceu e permaneceu em Cristo. Depois dali ele foi ao deserto, passou 40 dias sem comer, foi tentado pelo demônio e começou o seu ministério. E foi conquistando discípulos e mais discípulos, libertando o povo de toda enfermidade, doença, expulsando demônios. Muitos fariseus e saduceus, que eram dessas seitas, eles não se deixavam batizar por João. Eles eram soberbos demais para se deixar batizar. Achavam que era melhor do que João, melhor do que o povo. Essa soberba é um pecado terrível, meu irmão, minha irmã. O pecado da soberba é horrível. É horrível. É insuportável. A pessoa soberba, orgulhosa. E no meio deles tinha tanta gente assim. Muitos foram libertos, é verdade, desse espírito, desse demônio da soberba. Mas como é maravilhoso ver uma pessoa humilde. A humildade, ela vem de Deus. E a soberba procede do demônio. Foi o demônio, o espírito maligno que criou a soberba, o orgulho. E ele semeia no coração humano. Por isso, nós precisamos de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ele é o caminho santo. E Jesus mesmo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele foi o escolhido.
Jesus foi o escolhido, o eleito. Este é meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como patrimônio. Tu as governarás com cetros de ferro, as esmagará, as pulverizará. Sim, é isso que o Messias vai fazer na sua chegada. Quando ele se manifestar, na sua vinda, todos os olhos o verão. Todos. Você entende? No primeiro capítulo de Apocalipse fala a esse respeito. Ele virá sobre as nuvens do céu com os seus exércitos de anjos e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram. Estão em prisões, em cadeias, mas lá tem um telão. Eles vão ver, mesmo presos, vão ver Jesus descendo. E Jesus enviará seus anjos aos quatro cantos da terra para recolher os seus eleitos. Sim, um será tomado e outro deixado. São miríades e milhares de anjos, recolherão os seus eleitos, os justos, os que temem a Deus, aqueles que andam no caminho santo. Não são tantos assim, não são muitos. Por quê? Porque o caminho de Deus é tão difícil de seguir. Por quê? Quem faz ser difícil somos nós mesmos. Nós que nos interpomos com nossa incredulidade, falta de confiança, nossa cegueira, surdez, nós que tapamos os ouvidos e os olhos para não ver e não ouvir. Nós somos os culpados. Você entende? É por isso que são poucos os eleitos, os escolhidos. Mas todo homem tem a culpa de não crer e não confiar. Então ele enviará seus anjos e recolherão os seus eleitos, separarão, farão essa separação. Isso é na vinda de Cristo, na sua manifestação. Todas as nações se lamentarão, porque ele não vai vir de um modo invisível. Seus anjos aparecerão. Ele mesmo aparecerá. Todos poderão ver com os próprios olhos, com os olhos dessa carne. Você entende? Assim como você vê o sol, a lua, um avião voando no céu, uma ave, assim os homens verão, mas baterão no peito e lamentarão, porque chegou o grande dia da cólera, da ira. Você percebe? E os ímpios, os perversos, todos aqueles que andam em maus caminhos, serão exterminados. Todas as casas, praticamente todas as casas na terra, os que moram em apartamento, em kitnet, até os que moram na rua, nas mansões, nas casas alugadas, os anjos entrarão para executar toda pessoa que é perversa. Sim, e não será difícil. Não será difícil encontrar e executar os ímpios, porque os anjos de Deus, eles têm grande poder, grande força, e sabem muito bem quem é de Deus e quem não é. Eles não erram, eles sabem quem deve ser levado e quem vai ficar. Por isso, meu amigo e minha amiga, como é importante você dar atenção a isso que eu estou falando. Dar muita atenção, porque é algo muito sério demais. Sim, algo muito sério demais. A coisa mais importante na Terra é o que nós estamos falando, a respeito da condenação e da herança e da glória dos justos. Condenação para os que andam em maus caminhos.
Deus Todo-Poderoso está sentado num trono, à sua direita está Cristo. Diante dele tem 24 anciãos. São reis com suas coroas e miríades e de milhares de anjos, milhões e milhões de anjos e trilhões que o servem, dia e noite. Em volta do trono, mais próximo de Deus, há 4 querubins, ou seja, serafins, ou querubins. Eles têm 6 asas, com 2 eles voam e com as 4 cobrem o corpo e o rosto. Essas asas estão repletas de olhos, e esses olhos estão repletos por dentro e por fora. Esses olhos, eles não estão ali para enfeite, não, simbolicamente, podemos dizer, são câmeras que filmam tudo, são olhos. Veja, nós temos os nossos olhos e através dos nossos olhos nós vemos as coisas, os acontecimentos. Você entende? Então nossos olhos são como 2 câmeras filmando. Sim, está filmando. Por onde você vai, por onde anda, onde entra, você está filmando. Olhos são câmeras. Então, essas câmeras que os homens inventaram, eles criaram pela inteligência que Deus lhe deu, que filmam diversas ocorrências. Elas são como testemunhas, essas câmeras. Quando acontece algum crime, por exemplo, algo que precisa de uma prova, ali está a câmera filmando. Ela é muito importante. E existem câmeras inteligentíssimas, de alta tecnologia, muito caras até. Em Israel eles têm, algumas delas têm uma qualidade incrível. Agora, imagine os olhos de Deus, imagine aqueles olhos, 4 querubins repletos de olhos, aquelas asas, são muitos olhos. Representa os olhos de Deus sobre toda a humanidade. Deus está filmando. Você viu aquela carinha? Já viu aquela carinha? Sorria, você está sendo filmado? Então, Deus também está filmando. E o livro de Deus, o livro do julgamento, os livros, eles não são de papel, não são de pergaminho. Não são coisas mecânicas simples, são de alta tecnologia, os livros. E esses livros, ali tem a filmagem de todo ser humano. Cada um tem a sua história, está gravada. Por onde você vai, aonde entra, se você entra nas lojas, vai no supermercado, anda pelas ruas, tudo foi filmado. Até hoje, num celular, ele é capaz de monitorar você. E você abrindo pelo aplicativo vai saber por onde andou, todos os lugares por onde você foi. Agora você pode explicar isso? Por isso, você está em casa, no seu quarto, no banheiro, andando de bicicleta ou em seu carro pela rua, entra nas lojas, na igreja, vai aos shows e eventos, dia de lazer, vai na praia, e sim, está num avião ou dentro de um ônibus, no trabalho, dentro de uma empresa. Todo lugar por onde você vai, você está sendo filmado. E este filme vai ser lançado contra você no dia do julgamento, ou a seu favor. Tudo vai depender do caminho por onde você anda, meu amigo e minha amiga. Correto? Agora, se você é uma pessoa que teme a Deus, está andando em bons caminhos, o seu filme é uma bênção diante de Deus. Você dá testemunho, você não diz palavrão, você sempre fala a verdade, você não é impuro, você não é traidor, você não é falso, fingido. Você é honesto, tem compromisso, tem qualidade, responsabilidade. Você tem como o Senhor nosso Deus, como base da sua vida, a verdade, o direito, a justiça, a fidelidade.
correto? Essa base da sua vida. Então, se você está no quarto, na sala, andando na rua, dentro das igrejas, numa reunião, dentro de uma loja, de um shopping, ou na praia, certo? Em qualquer lugar onde você passa, vai, entra, você sabe que está sendo filmado por Deus e não teme, você não teme o homem, você não teme a polícia, você não se envergonha porque sabe muito bem aonde põe os pés e suas palavras, elas são humildes. Você trata bem as pessoas, você não é arrogante, soberbo, você não logra, não comete fraude, suborno. Na prestação de serviço, você é honesto. Em todas as situações, você está debaixo das vistas de Deus. Tudo que você faz como ao próximo, é como se fizesse para o Senhor. Está lá na Bíblia. O apóstolo Paulo ensina: tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor e não para homens, sob a vigilância dele. Porque Paulo sabia muito bem, os judeus que temiam a Deus, os profetas e todos os cristãos sabem, você precisa refrescar a sua memória, na verdade. Essa pregação é para refrescar a sua memória e dar juízo à sua cabeça. Meu irmão, minha irmã, na volta de Cristo, quando ele vier com os seus exércitos de anjos, ele não vai ter dó, piedade dos ímpios, dos pecadores. Ele não vai ter. Quero que você entenda isso. Enquanto estamos vivos ainda e podemos fazer o bem, devemos fazer. Porque se fizermos o mal, nós vamos se dar muito mal. O depois é horrível. O depois que eu digo é quando você morre e é sepultado. Há milhões e milhares de penitenciárias e cadeias do outro lado. Se você está fazendo a vontade de Deus, andando no caminho santo, que é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, está sendo sincero como Natanael, veja que elogio, aí está um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade, fingimento. Então você ficará de pé com alegria, será uma honra se mudar para o outro lado. Nós, na verdade, se mudamos. E Jesus, ele diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida neste mundo, amar a sua vida aqui nessa terra, vai perdê-la. Mas aquele que odiar a sua vida nesse mundo, aquele que der a sua vida, vai recebê-la de novo, vai salvar. Isto significa que nós precisamos tratar bem as pessoas, precisamos tratar com verdade, justiça, direito, fidelidade. Tudo isso se resume numa palavra: respeito, respeitar. Respeitar o próximo, respeitar a Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o terreno do próximo, a família, suas coisas, respeitar as pessoas na conversa, tratar bem os animais, as criaturas, tudo o que Deus fez. O ímpio, ele é cruel, até mesmo com os pássaros, os animais, até com os bichos de estimação, os que eles criam. São cruéis, eles vão pagar caro por isso. Sim, o Senhor vai
julgar, ele vai condenar todo perverso, sem piedade e misericórdia. E como é bom estar nesse caminho de Deus. Talvez você pense que é uma chatice estar no caminho de Deus, porque você não teve uma experiência ainda. Olha, João Batista, a ele foi revelado por Deus que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Batizar é ficar cheio do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo deixa você cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito Santo é tudo o que importa. Quando você fica cheio, você precisa manter. E não é o que acontece com todo mundo. Dificilmente alguém se mantém. Por isso existe uma regra espiritual. Regra de oração, regra de jejum, estudo da palavra de Deus, de penitência, para que você se mantenha cheio. Uma vez cheio, você precisa se manter cheio do Espírito. E manter-se cheio do Espírito é manter-se cheio da bondade, do amor de Deus, dos carismas, dos dons espirituais. Tudo isso e as virtudes, tudo isso vai fazer bem a você mesmo, sua família e à sociedade. Vai ter inimigos? Sim, muitos inimigos. A humanidade sempre estará dividida. Sempre. A humanidade sempre esteve dividida. Quando os profetas pregavam, era o que acontecia. Os discípulos foram alertados: vocês vão pregar, mas tomem cuidado com os seres humanos. Eles vão açoitar, maltratar, perseguir vocês. No entanto, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Sim, Jesus mesmo, ele pregava e a multidão ficava dividida. Tinha os próprios contra. Aqueles que estão destinados à salvação, eles vão ouvir e vão se converter, ficar cheios do Espírito Santo, se tornando discípulos e conquistadores de alma. E aqueles que não recebem a palavra, não abraçam a fé, essa gente falsa, essa gente soberba, se torna inimigo, perseguidor. Veja, Atos dos Apóstolos, o que acontecia. Ali relata muitos fatos de perseguição contra os discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo, Barnabé, enfim, Pedro. Olha o que aconteceu a Estevão. Mas não fiquem admirados, Jesus falou, se o mundo vos odeia, se sois perseguidos, não se admirem, nem fiquem preocupados com isso. Vocês devem dar pulos de alegria e glorificar a Deus quando essas coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque quando você for perseguido, caluniado, difamado, por causa da palavra de Deus, do nome de Cristo, por praticar a justiça, você está no caminho certo. É um sinal de que você é um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa salva, um santo, um justo, um temente a Deus. Então é um ótimo sinal quando você é difamado, caluniado, perseguido, maltratado por causa da palavra de Deus, por causa de fazer o bem, praticar a justiça. Sim, veja que vantagem. Isso não é desvantagem. Não é motivo de tristeza e motivo de desânimo. Não, é motivo de alegria e glória. Quando isso acontecer, se alegre, porque você está no caminho certo. Ok? Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe agora, você e sua família. Amém. Deus abençoe. Boa noite.